pode passar. E é isso, basicamente. Queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação ao nosso trabalho. Eu queria só pontuar também, né, que como a gente está sempre pensando, né, que o que a gente pretende é provocar neles uma prática democrática, então a importância desse planejamento, e esse planejamento conversado entre a gente e entre eles também, né, porque todos esses ajustes, né, que hoje, porque quando a gente apresenta hoje, puxa, é muito lindo, parece que, nossa, que legal, vocês têm diversas linguagens, diversas metodologias, mas, na verdade, gente, isso tudo foi fruto dessa escuta sensível que está escrito ali, que começou lá quando eu estava lá, antes no primeiro trimestre com a Gabriela, porque como é uma coisa muito nova, né, essa coisa online, né, essas aulas online, a gente teve muita escuta sensível no sentido de perguntar, tá bom assim para vocês? O que é ruim? Vocês estão entendendo? Construindo junto, né? Isso, a aula está muito longa, então o planejamento não é só entre mim, a Ana Patrícia e a Hillary, ele também tem que ser com os alunos, essa escuta também com os alunos. O que a gente pode ajustar, né? A gente já conversou algumas vezes sobre isso aí com os alunos da SUAM. Esses ajustes entre professor, aluno, metodologia, os acordos, isso é importantíssimo para um bom caminhar, né? De um procedimento metodológico que vai dar certo. Isso é muito importante. Então, tudo isso que está dando certo, né, que quando a gente vê, fala, nossa, que legal, tenho certeza que isso foi fruto dessa escuta, desse planejamento, desses ajustes, e os alunos, o tempo todo, em cada aula online, a gente pergunta e eles dão professora, a aula está muito longa, aí a gente diminui o tempo da aula gravada. Professora, pode colocar mais. Professora, indica uns filmes, né? Aí a gente começou a indicar uns filmes, né, relacionados, né, às temáticas, né, Hillary? Ó, pessoal, quem tiver tempo, assiste, não é obrigatório. A gente sabe que nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo tem, como é que fala? Não é mais crédito no celular, tem outro nome agora, dados, né? Como é que fala, gente? Me ajuda. Dados móveis, é isso? Dados móveis. Então, imagina, eu não posso obrigar que um aluno assista um vídeo de 2 horas, um filme de 2 horas, ele gaste os dados móveis, né? Entendam? Como é sensível isso? Então, olha, mas quem tiver, quem puder, quem tem Netflix, quem tem TV a cabo, tem um filme tal. Então, assim, a gente tem que o tempo todo estar realmente fazendo esses ajustes para que aconteça de forma interessante, motivante, que a gente consiga realmente atingir os alunos. Márcia, eu queria colocar que a construção dessa metodologia, na verdade, a gente está no CAP, no PAI 2, que é o terceiro momento de nossas práticas na pandemia. A gente teve um primeiro momento que foi o chamado momento contato capiano, depois a gente teve no trimestre passado o que a gente chamou de PAI 1, e agora a gente está no PAI 2. Essa metodologia agora, ela é fruto de todas as vivências que a gente tem desde um primeiro momento, que no primeiro momento a gente começou a fazer com você os desafios, lembra? Sim. Aí foi todo um estudo para a gente entender como se faz o vídeo, o tempo que se leva, qual a progressão pedagógica que a gente precisava para isso. A gente precisou de toda uma vivência para entender qual é a linguagem adequada, que nesse primeiro momento, o que foi mais importante para a gente, que lá no CAP a gente trabalhava com o aluno do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, é entender qual a linguagem que a gente iria usar para cada aluno. O que funcionava. Alguns funcionavam com grupo de WhatsApp, outros funcionavam bem com a AvaCap, outros funcionavam bem com o Instagram. Enfim, aí a gente acabou tendo uma plataforma. E agora, o que a gente faz com essa plataforma? A gente precisa ter um direcionamento metodológico. E a gente foi experimentando para chegar nesse formato de gravar uma videoaula, de escrever as informações principais de forma direta e objetiva no rótulo da videoaula, de colocar uma imagem para eles terem vontade de participar da videoaula e de ter um podcast de orientação, porque cada pessoa funciona com um comando diferente. Tem gente que vai ler e vai entender.
Tem gente que precisa do podcast, a Hilary fala. Bom dia, nós estamos no dia 21 de abril de 2021. Hoje a nossa aula fala sobre lutas. Para você ter acesso à aula, por favor, clique no vídeo aulas e preste bastante atenção. Depois complemente o seu conhecimento através do infográfico e faça o quiz da atividade tal. Então, a gente sempre tem essa preocupação pedagógica de direcionar, porque os nossos alunos do CAP, as turmas, agora a gente está com uma turma de 100 alunos, que elas estão atendendo 100 alunos, e a escola inteira tem alunos incluídos. Então, a nossa preocupação, e a preocupação do projeto, né, porque o projeto que está por trás disso é o projeto de educação física escolar inclusiva, é dar oportunidade para todo mundo. Então, a gente pensa o tempo todo que essa aula tem que ser acessível para todos, ela precisa ser interessante e ser operacionalizada por todos os alunos. Então, o que a gente faz é lançar a mão de várias abordagens, a gente tenta ser o mais amplo possível e variar a linguagem para tentar acessar todos os alunos. Os feedbacks que a gente tem recebido, aí eu falo dos alunos do ensino médio, que eu ouço as meninas, e falo como professora que recebo os estagiários, é muito bacana, porque assim, os estagiários ficam doidos. Professora, como eu vou fazer uma aula dessa? Acho que a Hilary vai contar para a gente a experiência dela, como é produzir o seu próprio material didático. E ontem a gente teve uma aula com o 5º ano maravilhoso. Ontem não foi hoje a aula. Não, ontem, foi ontem, quarta. Com as crianças do 5º ano, agradecendo a linguagem e a forma com que as videoaulas foram montadas. E assim, a devolutiva dessa informação para a aluna da educação física, que se dedicou, que parou, que pensou e que acreditou, ela falava, professora, eu não sou capaz. Eu falei, é capaz sim. Todos nós somos capazes de produzir o nosso material didático. Vamos pensar, metodologicamente, o que a gente precisa fazer? Quais são os passos? Como que a gente vai deixar leve? Se coloca no lugar do aluno. No 5º ano, a gente ainda tem um outro diferencial. A gente precisa entender que o aluno, às vezes, sabe mais do que o pai e a mãe. A gente não tem pai e a mãe para ajudar. E o aluno do 5º ano não tem autonomia do aluno do ensino médio. E nem do final dos anos intermediários. Então, esse momento nosso aqui de conversa é um momento que a gente ouve um, ouve outro, ajusta aqui, ajusta ali. E é esse movimento de reflexão, ação, reflexão, dessa pedagogia de libertação, né, da pedagogia libertadora de Paulo Freire, que eu, Hilary e Márcia lançamos mão o tempo todo nesse período. Ana, o Jandré quer perguntar, depois o João e depois Gabriela, nessa ordem, tá, gente? Okay. Vamos lá. Deixa eu tirar. Jandré. Acho que ele pode ter levantado a mão errada, então. Então, João, pode ir. Oi, então, eu estou com 2 dúvidas, na realidade. A primeira é, a gente está no PAI 2, correto? Isso significa 3º trimestre ou ainda segundo? Segundo, né? Segundo semestre. Então, vocês ainda têm mais um tempo com essa turma. Vocês pretendem abordar quais outros assuntos? E, na verdade, a minha dúvida mais ampla. Você pretende transformar isso num estudo para os 3 anos ou focar só no 1º ano? Isso ser entre aspas, uma reforma que deveria ser implementada nos 3 anos do ensino médio, onde foque no Enem e outros vestibulares, de forma com que a educação física também caminhe junto das outras disciplinas. Tá, então sobre a primeira questão. Rapidinho, repete só a primeira, para eu lembrar aqui. Primeira é sobre quais temas a gente ainda vai abordar, né? Então, faltam algumas aulas ainda, a gente vai abordar sobre danças, né, expressões corporais, sobre corporeidade também. Jogos e brincadeiras. A próxima aula é sobre jogos e brincadeiras. Na verdade, terça-feira a gente tem uma aula síncrona para discutir esses temas que esses 3 últimos temas que a gente viu, e a partir da semana, sem ser a semana que vem a outra, a gente vai começar a falar sobre danças, corporeidade, expressão corporal.
E a ideia inicial do trabalho, como a professora Ana Patrícia disse, era fazer de forma presencial mesmo. O foco era os alunos do primeiro e do segundo ano do CAP, tendo em vista que os alunos, né, do terceiro ano tinham aquela questão de estarem se preparando para o Enem também, em outras disciplinas. Então, essas aulas aconteceriam ali entre o primeiro e o segundo ano. Da forma que está acontecendo agora, com o primeiro ano, foi uma forma adaptada, como a gente viu uma oportunidade de prosseguir com o trabalho, de conseguir realizar o trabalho. Entendeu? Entendi. Isso, Gabi. Gabi, pode falar. Microfone, Gabi. Tem que abrir o microfone. Gabi. Estão vindo? Agora sim. Então, me vendo e me ouvindo, olha a beleza. Não, Na te tela vendo de não. A gente só está te vocês. ouvindo. Infelizmente, esse prazer de te ver a gente não está tendo. Não, eu estou vendo, Ah, Gabi. interessado. Ih, eu Tá não me tô vendo, A vendo. pessoa que eu não tô vendo é a Ana Patrícia. Eu estou te vendo, tá aí, amiga. Estou vendo todos. Te vendo e te Gabi tá aí. ouvindo. Firme e forte. Isso, amores. Eu não Só a tô Márcia que não tá vendo. me vendo. Que pena, amiga. Olha só, pessoal. Tá bom, já sei que estão me vendo. Sou linda. Quando a gente começou a preparar aulas para essa turma, no Itaium, havia uma discussão grande na UERJ, não, no Brasil, né, sobre o ensino remoto. A maioria dizendo que era mercadoria pura e que os professores não tinham que dar aula, não tinham que dar aula na graduação. E eu entendo várias discussões, mas eu e a Márcia, a gente era do grupo de que é melhor fazer isso do que não fazer nada. E como fazer isso? Porque a maioria dos professores tem medo, que é novo. Eu também tenho. Porque editar vídeo não era uma coisa nova. Colocar na plataforma do YouTube, a gente pedia para outras pessoas fazerem para a gente não sabia também. Então, o que é novo dá medo. Tem uma história de que primeiros professores a escrever num... O Guilherme deve saber falar isso melhor que eu, num quadro de giz, achavam que iam passar o conhecimento para o quadro. E tinha medo. Então, a primeira coisa é falar sobre isso, né? Esse negacionismo desse novo. Então, acho que a gente não... Esse novo momento não pode ser impeditivo da gente discutir e muito menos de ficar negando de uma maneira intransigente essas ferramentas. Sobre o momento de que usar o ensino remoto significa aderir à ideia de educação pura mercadoria. Isso é um ponto. E aí a gente vai lá no Paulo Freire, que nunca negou a potencialidade de uso de mimeógrafo para a educação e para o ensino, por exemplo. Então, a gente não está mesmo, mas vamos pensar que a gente pode fazer essa relação. Então, para não ter tecnologia na máquina, na rede, na sociedade, mas na sociedade, aliás. Precisamente, eu acho que o problema está na desigualdade social, dos alunos que não têm acesso, dos professores que não têm uma formação adequada para usar a tecnologia. Mas eu sempre digo que o professor faz toda a diferença, sempre, no ensino remoto ou fora dele, no presencial, que a gente tanto ama, porque troca afeto. Então, é um momento também da gente aprender. É o momento da gente planejar. E aí, eu e a Márcia, a gente pensou o tempo todo, amiga, vamos fazer algo que a gente não tem tempo de fazer na prática. Que as aulas do CAP são 50 minutos. Então, vamos trabalhar alguns conteúdos ou discussões que a gente não tem tempo. E que a gente vai lutar agora para inserir no nosso currículo da educação básica do CAP. E é isso que eu queria falar para vocês. Assim, primeiro, essa vontade de fazer. Né? Trabalhar com afeto e com vontade, porque o professor faz toda a diferença. Só queria dar esse pitaco. Um beijo.
Pessoal da sua, nem conheço vocês, mas amo já. Gente, só Ai, que saudade, lembrando, Gabi. o João colocou aí no Isso. chat o link para Vou falar vocês isso agora. preencherem o formulário de frequência, e é baseado nesse formulário de frequência que eu vou enviar a certificação. Combinado? Então, Beleza. por favor, curtam as nossas mídias sociais e preencham o formulário de frequência. Ana, vamos aqui, Guilherme, depois Giovana, tá? Na ordem, João de novo. Mas não, João, estava levantado? Não. Eu gostaria de completar a fala da professora Gabi. Qual é a ordem? Eu não. Bom, eu vi as mãozinhas nessa ordem, mas Show. você pode, Não, se eu você espero. quiser completar, Não, eu pode espero, falar. não tem problema. Não, eu espero. Vamos lá então, Guilherme, depois Giovana e João, vai. E tem a Ayla também. Vou dar uma palavra primeiro para a Giovana e para a Ayla, que eu gostaria de ouvi-las. Aí eu fico por último. Então tá ótimo. Rapidinho, eu tenho 2 perguntas. Se vocês prepararam um material para ensinar sobre educação inclusiva no esporte para esse pessoal também. E que método que você usou? Você falou que você começou seu TCC antes da pandemia, aí veio a pandemia. Que método que você usou para poder prender a atenção dos alunos na aula? Porque os alunos, geralmente, eles têm muita dificuldade, principalmente em AD, para ficar com a atenção presa na aula. Tá. Infelizmente, a gente não trabalhou e ainda não está no planejamento trabalhar educação inclusiva, apesar de ser extremamente importante. Como as nossas aulas são baseadas no Enem, infelizmente o Enem ainda não começou a abordar, de fato, né, propriamente dito, essas questões de educação inclusiva. E a segunda pergunta foi sobre como a gente faz para prender a atenção dos alunos, né? Então, eu planejo a aula, né? Antes de gravar o vídeo, e depois de gravar a aula, eu edito o vídeo sempre colocando GIFs, por exemplo, imagens mais coloridas, né? Imagens que aparecem, somem, para sempre tentar prender mesmo a atenção deles, né? Ter esse estímulo visual também, além de ter eu falando, né? O vídeo tem partes eu falando, assim como eu estou agora, tem partes que aparecem como se fossem slides, né? Imagens também, basicamente isso. Giovana, né? A orientação é que o vídeo seja curto, as informações sejam diretas, objetivas, que nunca passe, no máximo de 3 a 5 minutos, só uma excepcionalidade que a gente deixa ser um vídeo maior, mas que tenha uma linguagem adequada ao público que está, à idade do público. Então, assim, é muito legal a Hillary na graduação, porque eles se sentem parte dela. Às vezes, eles mandam as dúvidas, e eu achei o máximo. A palavra cruzada, eu acho, não funcionou, eles mandaram a dúvida para ela. Então, eles reconhecem ela e se sentem próximos e à vontade para tirar a dúvida. Isso é muito bacana. E só que, voltando à educação inclusiva, não faz parte da pesquisa da Hillary, mas o projeto de extensão práticas vai ter um curso de extensão no meio do ano, de fundamentos da educação inclusiva, mas aí vai ser um curso com maior carga horária e a gente só vai abrir 30 vagas. Mas fica de olho lá nas redes sociais que a gente já está no nosso planejamento anual, que são fundamentos da educação inclusiva. Vai ser uma discussão bem bacana do que realmente a gente precisa entender de teórico, de fundamento, para a gente poder operacionalizar bem essa educação física para todos. Mas, de qualquer maneira, Giovana, eu já anotei que eu vou botar no meu planejamento, se continuarmos as aulas online, falar sobre práticas adaptadas. É excelente ideia. Achei que seria maneiro de até mesmo incluir no Enem, porque isso vem sido um assunto que ganha mais repercussão nos jogos e tudo mais. Tá. E só para esclarecer rapidinho, as aulas para o ensino médio, os vídeos, né, na verdade, eles têm no máximo, estourando aí 15 minutos de aula, entendeu? Para não ficar muito longo mesmo.
Isso. E aí, depois que a Hilary grava o vídeo, ela manda para a gente, né? Eu assisto, aí a gente vê se está tudo ok, se precisa de alguma inserção. Às vezes precisa, volta para ela conserta, ela troca, ou seja, é um trabalho que a gente faz a semana inteira de assistir, voltar, ajusta. Agora tá bom, vamos postar. Aí a gente posta. Pode falar, Ayla. Oi, boa noite. Até na resposta foram respondendo, né, a minha questão, que é com relação a empatia, né, com relação a esse jovem que está recebendo a aula, que está recebendo, como funciona essa questão do dever de casa, o que ele precisa apresentar para vocês verem também o crescimento, o acompanhamento dele, entendeu? Como isso funciona, como funciona essa troca, e como você, no fim, né, prova, eu não pesquei muito bem, talvez, mas como essa avaliação do aluno que está recebendo esse material. E antes, só um comentário também que eu acho interessante nesse sentido, né, como a Cláudia levantou, que essa questão é muito desafiador, de fato, para todo mundo, né, esse momento, que é um momento pandêmico, é um momento de incerteza, mas penso também que a gente, como futuros, né, professores nesse sentido, até mesmo na questão do próprio vídeo, né, da prática do ensinamento do movimento, até nessa questão corpo-espaço, como a gente pode também explicar que é possível para esse aluno fazer, né? É possível para ele estar interagindo o tempo todo, estar participativo, independente do ambiente que ele esteja, entendeu? Devido ao grande, como vou dizer, a diferença, né, de lugares, de classes, não é de classes, mas de Sim, as diferenças sociais, né? As diferenças sociais. Isso, exatamente. Essa palavra. Então, vou falar, Hilary, só para dar uma explicada também para eles, né, que tudo isso que a Ayla falou, né, foi uma preocupação inicial da UERJ quanto instituição, né? Então, é óbvio que para a gente poder garantir acesso a todos, né, gente, isso a UERJ fez um trabalho incrível de todos os alunos, inclusive os da graduação, receberam um tablet para que pudessem começar. Por isso a gente demorou um pouco para começar com esse ensino remoto, esse momento, porque teve a distribuição dos tablets todo mês, ou de 2 em 2 meses, eu não tenho exata certeza, mas tem a distribuição dos chips para eles de graça, que tem os dados, né, móveis para eles poderem. Então, assim, a gente garantiu materialmente, vamos dizer assim, na estrutura, a UERJ garante o acesso. Mesmo assim, a gente ainda sabe que existem as diferenças sociais e que muitos, às vezes, não acessam e tal. Então, garantido essa estrutura, como que eu, né, respondendo aí a pergunta, como é que a gente consegue mais ou menos acompanhar, né? Porque não é um controle, seria um acompanhamento. A gente tem acesso na plataforma, Ayla, eu consigo ver exatamente quem entrou, quem assistiu, que horas, há quanto tempo não entra, quem fez a tarefa, mesmo que não valha ponto, mas quem fez. Então, é um trabalho que dá trabalho, né? No caso aí, para a gente poder ter esse acompanhamento, mas a gente consegue fazer isso. E nas aulas online, que a gente tem uma vez por mês, né? A gente também pergunta, está todo mundo acompanhando? E eles vão colocando as dificuldades. Então, a gente mais ou menos acompanha assim. Em relação à avaliação, prova que você falou, a gente decidiu por não fazer prova, exatamente para não aumentar essa diferença social que por acaso vem a existir. Então, a gente faz atividades durante as aulas que eles podem ir mandando ao longo do período aí das aulas, e essas atividades vão sendo simplesmente computadas como realizadas. Então, não tem uma nota, você não tem uma avaliação de certo ou errado, e sim como tentativa de realização ou realização. E mesmo assim, aqueles que ao final eu verifico, isso aconteceu no primeiro momento do PAI 1, né? Muita gente não fez, muita gente não entregou as atividades, não conseguiu fazer,
a gente fez um momento de recuperação, que a gente chama recuperação paralela, e que aí eu disponibilizei para eles um tempo, que terminou agora 15 de abril, para eles mandarem, quem não tinha feito, assista de novo, faça atividade, me manda e tal. E o meu retorno foi ótimo. Vou dizer a você que eu não tenho ninguém que está em recuperação, vamos dizer assim, ou menos do mínimo que tinha que entregar. Então, a gente faz de tudo, a gente está fazendo de tudo, entendendo principalmente esses problemas sociais que todos estão passando, né? Então, a gente está... É isso aí que acontece, é nesse sentido que a gente está fazendo. E assim... É muito legal, muito legal para mim, mas nem tão bom para outros professores, né? Quando a gente escuta em reuniões, eles dizendo: caramba, na minha aula não entra ninguém. Tem 20 alunos, né, Ana? Tem 20 alunos que entraram na aula. Aí eu fico até sem graça de dizer que nas nossas aulas tem 94, 93. Às vezes eu nem falo nada, porque eu fico sem graça de falar. Cara, parece pedante, né? Pô, na nossa tem 93. Eu fico caladinha, eu fico com isso pra gente, que bom, tá dando certo, né? Porque eles entram na hora, porque isso tudo foi uma construção. Horário, bom, vocês sabem disso, né? Vocês passam isso aí com a gente. Horário para entrar, o horário para sair, tem que abrir a câmera para dar oi, tem que falar que está presente, quem está falando abre a câmera. Então, isso é educação, né? E aí isso dá trabalho. Então, mas o retorno é muito bom, é muito, muito gratificante. Então é isso. Quem ia falar agora é o João, né? Não, Guilherme, o João, depois o Guilherme. Vai lá, João. Eu gostaria de completar algumas coisas. Voltando à fala da Gabi, quando vocês falaram assim, ou não fazer alguma coisa ou não fazer nada, e realmente a gente começou a modificar de todas as formas e até usar Instagram para educar. Não é à toa que no projeto do TIR, como já foi falado algumas vezes, até o Instagram está passando por reformas para poder levar esse conhecimento e dar uma continuidade ao esporte. E virou nosso foco agora. A gente já está há um mês dentro do Instagram fazendo conteúdo e tudo mais, e agora que a gente vai voltar para o AVA para poder recaptar esse aluno. Isso também pode ser transferido para um âmbito de escola, criar um Instagram para a própria equipe, para a turma, e conseguir ter essa conversa, mas até porque é uma situação onde eles estão o tempo inteiro, é um toque e uma conversa muito mais direta com o aluno, e a gente tem que se virar, tem que voltar e falar com ele na linguagem que ele entenda. Assim, é mais presente para nós acadêmicos, às vezes não tão presente para uma professora, mas é aquilo, os estagiários estão aqui para também fazer essa ponte, essa ligação. Era isso que eu queria completar. João, depois você põe também o Instagram do TI aí, do TI Líderes, para o pessoal poder, quem quiser olhar lá e tal, já que a gente falou disso nas nossas aulas de ginástica, põe aí depois. Guilherme, por favor, estou ansiosa pela sua fala. Ligando o microfone. Estava desligado. Então, tem um pouco a ver com o que o João falou aqui, porque ele fez uma referência à Gabi, a Gabriela, para quem eu mando um beijo aqui. Nós sabemos que estamos vivendo um momento de pandemia, e isso forçou, né, essa busca, essas soluções que vocês apresentaram aí, que são evidentemente fantásticas, né? E aí eu queria pegar um pouquinho do que a Hilary apresentou, que é o projeto para o Enem, mas também com algo que a Gabriela falou, eu não me lembro as palavras, mas ela, numa fração do que ela falou ali, ela falou da aula prática, propriamente dita. Posso estar enganado aqui. Se eu estiver enganado, a Gabriela me corrige. Então, a gente sabe que o Enem, como um instrumento de avaliação, ele aborda questões basicamente conceituais, né? Que é o saber sobre alguma coisa, e no caso esse alguma coisa são as práticas corporais e todas as suas derivações. Apesar da gente estar num tempo de pandemia, a expectativa, a esperança é que a gente vença esse tempo e retorne para a prática, porque também não tem muito sentido ensinar sobre prática na ótica da educação física, né? Falar sobre prática corporal sem fazê-las. Você pode ir na antropologia, na fisiologia e tal, mas na educação física não tem o menor sentido isso, a não ser numa situação extraordinária, né? Que é como a gente está vivendo.
é fácil reconhecer o sucesso desses recursos que vocês implantaram aí, fica muito evidente, né? Inclusive, é muito elogiável o esforço, o resultado, a concepção, principalmente, né? Fica muito claro na fala de vocês. Mas a minha pergunta é a seguinte: como é que vocês esperam incorporar essa experiência de agora, né? Usando basicamente a dimensão chamada conceitual da educação física, articulado com a dimensão do saber fazer, da prática, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito por debaixo da pele na educação física, né? Aliás, as minhas amigas também, né? Como é que vocês esperam fazer essa articulação? Eu acho que a Gabriela falou mais ou menos isso. Eu acho que, de alguma maneira, a educação física vai mudar, né? E vocês estão fazendo um anúncio aí, né? E mudar não significa, eu espero, acabar com a experiência e com a vivência corporal. Gostaria de ouvir vocês. Então, assim, a Gabi também pode falar depois, né, já que a gente está nesse momento. Isso realmente, acho que essa é a parte mais desafiadora, né, para a gente. Porque durante muito tempo a gente sempre bateu na tecla de que as nossas aulas elas estavam muito focadas na dimensão procedimental, né? A gente tem dito isso aí para os nossos alunos da SWAN e eles estão entendendo exatamente o que a gente está falando, né? É o fazer, né? O saber fazer. E aí, com o tempo, a gente começou a incluir os conceitos, né? Mas sempre a gente com essa dificuldade. Agora, nesse momento pandêmico, a gente inverteu totalmente, né, a lógica. A gente está com uma aula totalmente conceitual. Eu acho que o nosso grandíssimo desafio, né, e a gente tem conversado isso, né, Ana, né, Gabi, o tempo todo, nosso grande desafio é quando a gente voltar para as aulas presenciais, a gente achar esse equilíbrio, né, porque a gente está vendo que isso é muito importante, esse momento que a gente está dando essa importância, essa dimensão conceitual, e a gente também sabe, como você disse, o quanto a prática faz falta, né, para as experiências corporais e principalmente na educação básica, e também penso isso na educação superior, né, do nível superior. Como faz falta? Então, como a gente vai equilibrar, né, para não perder nenhum lado nem o outro, né, e para colocar tudo em perfeito equilíbrio? Eu ainda não tenho essa resposta para te dar. Eu acho que é exatamente isso que a gente está o tempo todo discutindo, pensando, e é o nosso desafio. Se vocês quiserem complementar aí, meninas, por favor. O microfone não, eu acho a mesma coisa. O que eu acho, assim, primeiro, que não vai ter jeito, vai ser um profissional, ou deveria ser um profissional mais engajado nas relações interpessoais, assim, né? A gente tem que ter aprendido alguma coisa nesse tempo todo. Então, isso é o primeiro ponto. Engajamento nas relações interpessoais, a coisa da educação pelo afeto. Acho que fundamental. As questões, e aí vem, se a gente está trabalhando muito na dimensão conceitual, e a gente está sentindo muita falta dessa procedimental. Eu acho que o primeiro dia é capaz dos alunos correrem em volta da quadra, eu também, né? Fica todo mundo correndo de tanta... porque, cara, eu nem sei o que eu vou fazer, vamos igual criança pequena, porque a gente sente falta, é óbvio que sente falta, né? Mas como colocar essas discussões, que a gente sempre achou urgente, né? A gente sempre achou, vamos discutir gênero, vamos discutir tais questões de não ter tempo. E como colocar... E a gente sempre tem a questão de, numa aula totalmente procedimental, eu também estou trabalhando as questões conceituais e atitudinais, é óbvio, mas faltava aquele tempo de organizar para isso. E agora a gente tem mais e não sabe o que fazer com o tanto disso tudo quando voltar para a prática. Acho que essa é a grande questão, Guilherme. Mas uma coisa eu sei, a gente vai ter que pegar a parte procedimental e conceitual, sim, mas talvez a mais importante, quando a gente vai lá na BNCC para pegar, o que mais a gente deve trabalhar questões atitudinais. São as questões das relações interpessoais, do engajamento, do contato, do tornar acessível
o que é complexo para o aluno motoramente, assim. Eu acho que essa é a grande questão da educação física agora. Como tornar fácil aquilo que não é fácil, aquilo complexo, principalmente esse outro há tanto tempo sem movimento, ou com movimento de forma limitada. Então, isso eu tenho certeza que é o que a gente vai ter que trabalhar com a gente e com os nossos estagiários. A gente tem que valorizar esse envolvimento, esse engajamento e essa determinação por fazer diferente, na minha opinião. Como é que é isso? Não sei. Mas eu sei que é urgente a gente fazer. Bom, vocês estão criando um know-how, né? Isso não tem dúvida. Estão construindo know-how aí, e aí vai ter a segunda etapa que você falou e que a Márcia falou. Parabéns. Ayla quer falar de novo? Guilherme, que saudade de você. Professora Ana Patrícia, se a senhora estiver falando... Perdão, deixei levantado. Ah, tá. Ana, mas teu microfone está fechado. Eu ia dizer isso. Se você quiser falar alguma coisa... Acho que eu abri. Não, eu queria dizer que eu concordo com vocês que a gente não tem uma resposta pronta, mas para mim tem algumas coisas que são muito claras. Por exemplo, o ambiente virtual de aprendizagem, ele não vai deixar de existir. Eu acho que ele vai complementar e vai dialogar, porque o que eu percebo dos alunos que eram os excluídos no nosso cotidiano presencial, tem uns que estão brilhando no virtual. E eu acho que a gente consegue fazer esse diálogo, sabe? Eu acho que um complementa o outro, um não exclui o outro. Achar um ponto de equilíbrio vai ser difícil. Mas quando a gente pensa em outras possibilidades, uma coisa complementa a outra. Porque olha que legal. Se não fosse a pandemia, eu acho que eu não estaria aqui com vocês discutindo. A pandemia me tirou muita coisa, mas ela me trouxe muita coisa legal. Eu tive a oportunidade de ajustar a lente dos meus óculos e entender que eu posso aprender diferente, que eu posso fazer diferente, que eu posso ouvir diferente. E que muitas coisas que eu achava que não eram flexíveis, são flexíveis sim. A gente tem a capacidade, aí trazendo Paulo Freire de novo, de tornar essa educação dialógica e libertadora o tempo todo. Não dá para a gente voltar para a sala de aula pós-pandemia e achar que é tudo do mesmo jeito. Nunca vai ser do mesmo jeito. Como vai ser, eu acho que eu vou correr junto com a Gabi. Que eu estou lá na terça-feira, eu, Ela e Márcia, estaremos nós três, correndo na quadra, desesperada com os alunos. E depois a gente vai falar, e agora? E o agora, eu espero que a gente consiga levar um pedacinho de cada um e construir uma coisa que respeite todo mundo. Legal. Alguém mais? Guilherme, sua mão está levantada para falar de novo ou você esqueceu de baixar? Ah, tá. Mais alguma coisa, gente? Bom, gente, o lance é o seguinte, fácil a gente sabe que não vai ser, né? E educar não é fácil. Aliás, eu brinco sempre, né? Se fosse fácil, não ia chamar educação, ia chamar miojo, né? Então, não tem como ser fácil. Mas é muito interessante esse movimento que a gente está vivendo, de desafios atrás de desafios, né? Bom, a gente vê isso com vocês na aula, né? Como é difícil para a gente, né? Para mim, para o Guilherme, especialmente aí com vocês do primeiro período, que somos nós os professores, como é difícil para a gente mantê-los motivados, né? Nas nossas aulas. 3 horas, 2 horas e 40 de aula, né? Porque aí não são 50 minutos, são 2 horas e 40. Como é difícil isso, a gente discute, eu e o Guilherme, o tempo todo. Cara, vamos mudar, vamos pensar num jeito diferente, está começando a ficar chato, vamos mexer, vamos... A gente está o tempo todo tentando motivar vocês. E olha que a gente está falando de uma aula que, teoricamente, a gente está, né, vendo olho no olho, né? Se todo mundo abrisse as câmeras, a gente já está vendo olho no olho. Em uma aula gravada, puxa, é muito, muito mais distante esse contato, né? Márcia, eu queria trazer Rubem Alves para engrossar o caldo dessa parte da discussão. Fala, Ana. Posso? Então, peraí, Claro. que eu vou dividir aqui com vocês. Porque eu pensei nisso para
estar conversando aqui com vocês e justamente chegou no cerne dessa discussão. Vamos lá. Gaiolas e asas. As escolas que são gaiolas, a escola que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a existência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam os pássaros engaiolados. O que elas amam são os pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. E eu entendo, gente, que o que a gente está fazendo aqui... Tô arrepiada. Eu entendo que a gente está fazendo aqui é encorajar o voo. Eu acho que esse momento de discussão é um momento de encorajamento, de acreditar que todos nós somos possíveis. E é um encorajamento coletivo, sabe? É para todo mundo. A gente está num momento, num lugar que esse movimento de mudança é para todo mundo, não existe diferença. Eu quero que os meus alunos aprendam a voar, eu quero enxergar o João, a Hillary voando. Eu quero ver a boniteza do voo deles. É isso aí. É isso que eu queria trazer de Rubem Alves e de Paulo Freire, né? Porque não existe sem eles. É isso. Ninguém solta a mão de ninguém, né, Ana? Exatamente. Muito bom. Gente, alguém tem mais alguma? Quer falar, Giovana? Posso fazer uma pergunta? Claro. Quando que vai ser a próxima? Olha, Giovana, eu vou dizer o seguinte: se na próxima você tiver com essa camisa maravilhosa, eu já vou marcar a próxima para a semana que vem. Né, Guilherme? Acompanhe as nossas redes sociais. Márcia! Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Semana que vem, às 9h da manhã, na sexta-feira, vou bater um papo, que eu não chamo de palestra, sobre a BNCC, Educação Física e Ensino Médio, com as minhas turmas de prática de ensino e estágio da UERJ. E aí eu vou abrir link para quem quiser, vai ter certificação pelos nossos projetos. Então, óbvio que os alunos da SOAN estão super convidados para esse bate-papo, se quiserem. Sexta que vem, tá bom? amiga, outra. Sexta que vem, próxima sexta, dia 30, né? 9h da manhã. Dia 9. 9. Dia 30, 9 da manhã. Ah, tá. Ficou para outra, então, você conseguiu. Que bom. Já estou confirmando. Tá bom. Depois você me passa o link, amigo, que aí o link da inscrição, que eu passo para eles nas minhas aulas aí, o Guilherme. E beleza, eu estarei lá também. Estaremos. Gente, só temos 50 alunos que preencheram a lista de frequência. A certificação ela vai ser feita a partir da lista de frequência. Por favor, João, coloque o Forms aí novamente. Hillary, você quer contar para eles a sua experiência, você enquanto aluna, porque a gente falou da sua pesquisa. Eu acho que seria bem interessante você falar enquanto aluna de educação física nesse processo de construção de material, de ver esse movimento, como está sendo para você, Hillary, esse momento. Porque eu e Márcia falando, a gente está falando de um lugar. O seu lugar de fala é um lugar mais próximo deles. Sim. Tá, primeiramente quero dizer que também foi um desafio para mim, agora, né, que eu estou mais adaptada, né, a montar aula e gravar vídeo, então eu digo, né, eu brinco com a minha família que nesse período eu estou sendo professora, estou sendo aluna, então em relação a montar as aulas do CAP, eu já tinha analisado as questões de educação física do Enem, eu sempre revisito, né, essas questões, estou sempre revisitando o tempo todo justamente para montar as aulas. Eu vejo os tópicos mais recorrentes, né, mais importantes aí para poder justamente montar a aula. E eu vou gravando os vídeos, né? Eu gravo um vídeo pelo Zoom
porque aqui dá para eu aparecer a minha imagem, dá para eu colocar, às vezes, os slides, né? Tudo isso, né, numa mesma aula. Então, eu vou articulando dessa forma. Eu edito os vídeos também, sempre tentando chamar a atenção deles mesmo, colocando GIFs. Eu posso até falar o nome do aplicativo aqui, eu edito o vídeo pelo InShot. Depois disso, eu publico, né, o vídeo no meu canal no YouTube, né? Todo mundo tem Gmail, tem canal, enfim. Eu publico, depois eu passo para as professoras, né, para elas avaliarem os vídeos, se precisar fazer algum ajuste, eu faço. E a partir das questões do Enem também, a gente planeja, a gente pensa, né, alguma atividade diversificada, como eu mostrei para vocês. Uma palavra cruzada, um caça-palavras. E depois de tudo ok, tudo aprovado pelas professoras, eu posto no Avacap, colocando um texto lá explicativo de como eles acessam a aula, de qual atividades eles têm para fazer. Gravo o áudio também, né? E é basicamente isso. Falando parece uma coisa muito rápida, mas que, na verdade, demanda tempo, né? Às vezes eu demoro uma semana para gravar uma aula. Então, é basicamente isso. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Mas é possível, você está cada vez melhor. Eu acho que é interessante você falar que, enquanto aluno, uma coisa que parecia muito grande, você colocou bem, que parecia muito difícil. E o que eu acho muito legal é que você encoraja os outros estagiários a fazer também. A produzir o nosso próprio material. Hoje eu me sinto muito mais capacitada, mais preparada mesmo para justamente dar aula, pelo menos online, né? Atender às demandas, né, da aprendizagem online mesmo. Isso, e aí eu queria só também falar, né? Eu acho que vale a pena a gente pontuar, né, Ana, que nós, professores do CAP, a gente recebe estagiários nas nossas aulas, que são os alunos da UERJ, da Graduação de Educação Física da UERJ. E nesse período agora, o estágio voltou online, né? Antes eles fecharam o estágio, imaginando que vai ter um estágio online, difícil de entender isso. E a gente insistiu bastante, dizendo que era possível e que, para além de ser possível, é uma experiência ímpar, porque é o que eu digo para todos vocês, outras pandemias virão. Vocês daqui a 20 anos estarão vivendo outras pandemias. Tenham certeza, porque do jeito que as coisas estão no meio ambiente, do jeito que está acontecendo tudo, vai vir uma outra. Como veio antigamente a da gripe lá, em não sei quando, vai vir outra depois do coronavírus. E aí vocês, daqui a 20 anos, vão ser os professores que vão estar aí tendo que fazer isso, esse atendimento online, ou vai ser já diferente, né? Talvez uma outra tecnologia, mas enfim. Aí os estagiários da UERJ, eles estão me acompanhando também. Então, eu tenho, além da Hilary, que faz todo esse trabalho do TCC, eu tenho mais 17 estagiários que acompanham tudo isso que a gente está fazendo. Esses estagiários, gente, também produzem aquilo que vocês viram, as histórias em quadrinhos, infográficos. Eles produzem também esse material de acordo com o tema da aula que eu passo para eles, o planejamento. Eles fazem essa produção, mandam para mim, a gente vê, corrige, vê se está bom. Eles também gravam uma videoaula sobre aquele tema para eles aprenderem e tal. E esse trabalho está muito interessante, porque a gente tem um grupo enorme fazendo, né, trabalhando nesse período, com o TCC da Hilary saindo como se fosse, né, o fechamento aí de tudo isso. Então, é muito trabalho, né? É muito trabalho, 17 estagiários, tem dia que eu fico doida corrigindo os troços que eles me mandam, mas é muito legal, muito gratificante. Márcia, para colocar também... Vai vir a Brahma Vida. Eu gostaria de pontuar que eu falo de um lugar, né, que eu sou muito privilegiada, porque a UERJ me permite operacionalizar ao mesmo tempo ensino, pesquisa e extensão, porque eu consigo articular o projeto maior de pesquisa, o projeto de extensão, dentro do ensino, ainda receber os estagiários que eles podem desenvolver o TCC deles, as pesquisas do trabalho final de curso deles, dentro do meu projeto, e a gente faz tudo isso ensinando a dar aula, formando professores.
Porque a gente não está falando de alguém que escreveu sobre a produção de um material didático. A gente está ensinando a produzir um material didático. Ensinando e aprendendo, né, Ana? Também o tempo ensinando todo. E aprendendo, porque é o tempo inteiro. É o que eu digo, o que eu falo com ele, gente, isso aqui é um espaço de troca. O Paulo Freire disse que o inacabamento é uma das maiores bonitezas da vida, e eu concordo com ele, nós somos imperfeitos e inacabados. E o meu inacabamento me motiva que eu busque ser uma versão melhor de mim todos os dias. Então, ontem, uma menina do 5º ano me ensinou que tinha de fazer isso aqui no final da aula. Eu perguntei para ela, o que é isso? Tamo junto, professora. Eu não sabia. Então, a cada dia... eu não sabia, gente. Quando eu não sei, eu falo que eu não sei. Eu não tenho problema nenhum em dizer que eu não sei. Eu não sei um monte de coisa, graças a Deus. E isso me permite conviver melhor com as pessoas. Então, esse espaço de troca é um espaço maravilhoso. E a gente tem que dizer, sou imperfeita sim, mas eu estou aqui para melhorar e para aprender. E formar professores é isso, porque a gente forma para um processo de ensino e aprendizagem. E esse processo não é um processo finito, é um processo que tem mudança todos os dias. Porque a escola, o espaço físico da escola continua o mesmo, mas os alunos e os professores que habitam a escola, a cada dia são pessoas diferentes. Então, se a gente não tiver aberto a esse processo de mudança e esse processo de diálogo, a gente não ensina e a gente não aprende. É Paulo Freire de novo, gente. Gente, beleza. A gente tem 5 minutos, né, para a gente encerrar, tá? Eu queria dizer, né, encerrar aqui, depois, claro, quem quiser encerrar também falar, mas eu queria dizer que foi um prazer enorme dividir esse horário, que é o horário que eu estaria dando, que dei, né, demos, mas estaria sozinha, vou dizer assim, estaria sozinha dando aula com a minha turma lá da Uniswan de hoje, então foi um prazer enorme dividir esse espaço com vocês todos. Eu quero dizer que para mim, assim, é um prazer que eu não consigo nem descrever, de encher os meus olhos quando eu vejo quem são meus parceiros de trabalho, que é a Ana Patrícia, Gabriela, Guilherme e agora vocês aí que estão junto com a gente, vocês alunos, né, no projeto de extensão, e que eu tenho certeza que eu vou dizer isso também um dia para esses meus alunos do primeiro período que estão começando a jornada agora. Que é um prazer, assim, que meu coração parece que vai explodir de tanta felicidade de poder dividir com vocês essa paixão que a gente tem por dar aula de educação física. Ainda bem que eu estou de longe, que vocês não estão vendo que meus olhos estão cheios de água. Então, eu queria realmente agradecer a todo mundo e quero dizer mais uma coisa, que foi lindo para mim eu ver o sorriso no canto da boca da Ayla e da Giovana a cada fala da Ingrid, a cada fala do Guilherme, quando elas abriram a câmera e elas estavam sempre com um sorriso no canto da boca. Foi lindo também eu poder ver isso, que parecia que a gente estava conseguindo tocar o coração delas. Era essa a impressão que eu estava tendo, né? Não que não tocamos dos outros, mas como elas estavam expondo, né, com a câmera aberta, foi lindo para mim, eu fiquei muito emocionada também com isso, tá? Então, muito obrigada a todos vocês pela presença, aos alunos da aula do Guilherme de hoje, que são meus também, mas da aula de hoje, aos meus, aos da manhã, que porventura estejam aí, que eu não consigo identificar. Muito obrigada pela presença de vocês todos, né? E aí, fica à vontade aí para vocês encerrarem. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Em meu nome, em nome da Gabi também, e dos meninos do projeto de pesquisa. É muito bom ter um espaço de diálogo. E sempre que vocês quiserem, o projeto está à disposição. A gente sempre faz aquela perguntinha lá no Forms de frequência, de quais são os temas que vocês gostariam para as próximas rodas. A gente analisa com muito carinho e a gente espera ter vocês junto com a gente sempre. Professor Guilherme, muito obrigada por estar presente conosco. Espero encontrá-lo aqui na rua qualquer dia desses. Muito obrigada, Márcia. E a Hilary, né? Porque ela se dispôs, se encheu de coragem, veio apresentar o trabalho dela. E eu só tenho a agradecer a Hilary, ao João, a Camila, ao Lucas,
que estão com a gente o tempo todo, aceitando os desafios, porque a gente inventa coisas para fazer, mas não faz sozinho, né? Aí a gente começa a dividir o sonho, porque eu acho que é isso que eu faço. Eu sonho e apresento meu sonho para os meus parceiros e a gente sonha junto. Isso aí. Ó, gente, só para quem sabe, Giovana, já vou te dar a palavra, só para o Guilherme e para a Gabriela, que conhecem, para eu ficar mais arrepiada, eu acabei de receber um WhatsApp, agora, da Raquel Mesquita. Eu nem abri ainda. Eu nem abri, mas Olha, ela acabou de mandar. Isso é sincronicidade. Eu estava pensando nela quando vocês estavam falando. A Raquel foi mencionada ontem numa aula de filosofia do Dirceu Gama, né, como uma referência de vivência para a experiência. Né? Ele fala assim, ninguém faz nada igual a Raquel. Caramba, que coisa curiosa. Cara, a Raquel é um exemplo para a gente, né? É isso. Eu estava pensando nela quando vocês estavam falando. Que legal. Que legal. Giovana, você quer falar? Queria parabenizar também a Hillary. Sim. Que foi muito legal saber que você já esteve na posição que eu e minha turma está hoje e ver toda a evolução que você teve, foi muito inspirador. E a forma que você apresentou foi muito esclarecedora. Eu queria parabenizar isso e todos os professores também pelo conhecimento que vocês proporcionaram para a gente hoje. Obrigada, tá? Eu também quero agradecer a participação de vocês, a atenção de vocês, as perguntas, né, os questionamentos que vocês trouxeram e, além disso, agradecer também a professora Ana Patrícia, a professora Márcia pela parceria. Muito obrigada mesmo a todos, tá? Gabriela, Guilherme, vou... Não, gente, eu só quero agradecer mesmo. Eu vim aqui só olhar. Eu quero agradecer, mas eu também vim aqui só olhar a Gabriela, que eu estou com saudade, né, Gabriela? Muito tempo que a gente... amor da minha vida! Grande amiga, grande companheira de trabalho, que a gente não se vê há um bom tempo. Mas eu aqui também, eu não gostaria de falar na última hora, eu acho que isso quem tem que falar é a Márcia e a Ana Patrícia, mas eu sou muito grato a vocês, ao grupo de estudantes da UERJ também, João que está aí, interviu, a Hillary, parabéns, aos nossos alunos que estão aqui, a Giovana sempre fazendo pergunta, né? A Ayla também, né? E obrigado, então, ao UERJ, né? Ao CAP da UERJ, por nos brindar com essa excelente exposição e acenar, né, Ana Patrícia, para alguma coisa que a gente pode ir além. Então, o nome do projeto de vocês é muito bom e vocês estão mostrando que dá para fazer, né? Parabéns. Eu estou realmente bastante impressionado, sensibilizado, como a Márcia falou, né? Com possibilidades que vêm por aí. E a gente receber isso de vocês, e aí eu estou falando em nome dos nossos alunos também, né, Márcia? É muito importante, porque a gente está em fase iniciando, começando a tatear, começando a entender esse campo e já em contato com pessoas assim que estão tão aprofundadas e tão visceralmente ligadas à educação física e às tentativas com resultados, né, de transformações positivas, que são bastante significativas. E eu estou realmente honrado. Obrigado. Obrigada, Guilherme. E, assim, pontuar, né, que a gente espera que essa parceria aí realmente da UERJ, do CAP e UERJ com a Uniswan, renda bons frutos, né? A gente pensa em várias outras ideias e, quem sabe, um projeto de extensão também lá na Uniswan, e que esses nossos alunos aí vão ser os meus estagiários do projeto de extensão, quem sabe, né? Tudo é possível, né, Guilherme? Pelo andar da carruagem, a gente vai ter que... né? Vamos ver como é que vai acontecer. Tá bom, gente. Então, muito obrigada. Fala, só um adendo, Márcia. A Raquel vai ser a primeira convidada na live do TIR. Ela vai abrir, que também vai ser aberta para todo mundo, né? E ela vai falar justamente disso, dos alunos, da alegria de dar aula, de formação de alunos, que ela tem há tantos anos, é uma professora tão especial e inspiradora para todos nós, né?
que tivemos o prazer de viver e aprender com ela, com as suas exigências, com seu amor, né, pelo que faz. E ela é a primeira convidada. Já aceitou, obviamente, que a dela não aceitasse. E eu amo de Raquel, sabe disso. E é isso. E eu acho que é um momento bom para esses alunos que não conhecem, nunca ouviram falar na Raquel, também aprenderem e se apaixonarem por ela. Que dia que vai ser, Gabi? A gente está organizando para junho, ainda tem um tempinho, mas é bom falar, né? Porque você falou nela aí, eu quis falar. Claro, e aí eu vou avisar eles também, para eles, sim. Tá pra... bom? Beleza. Agora, primeiro período maravilhoso, nem conheço, mas duas alunas, Ayla, né? Ayla. Sim. E essa que pergunta toda hora, cabelinho curtinho. Giovana. Tem vários maravilhosos, mas eles estavam... Não. Blusona. A turma é engajada, A turma é ótima. É maravilhosa. Eu adorei seu nome, inclusive vai ser o nome da minha filha da noite também. tá junto. Com olhar brilhante, com amor, né? Então, parabéns para os alunos. É muito legal ver o primeiro período assim, engajado. Legal. Então, tá jóia, gente. Então, muito obrigada, tá? Eu vou encerrar aqui. E boa noite a todos, né? Eu queria que vocês abrissem as câmeras para